Muito bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui, né, nessa manhãzinha linda. Hoje é dia 26 de março de 2025. Vamos começar mais uma reunião nossa aqui da odontologia. Gente, é, eu queria conversar com vocês sobre um tema assim que eu acho muito importante, principalmente aqui, ó, que a maioria de nós tem um consultório, que é o tema da agenda, da organização da agenda. Por quê esse tema? É o seguinte, tudo na vida é disciplina e organização, né? A gente tem que progredir e se organizar. E à medida que a gente vai chegando num progresso, vai chegando num crescimento, nós temos que estar muito bem focado na nossa agenda, na nossa organização, para a gente conseguir escalar, conseguir crescer. Por quê? Olha para vocês verem. Tanta agenda é importante. Por exemplo, se eu concentrar em pequenos procedimentos, a minha agenda vai render. Olha para vocês verem. Se eu pego um procedimento aí de R$ 200, eu tenho que atender 200, ó, eu tenho que atender 10 pacientes para dar 2.000. Se eu fizer um atendimento muito rápido, eu vou gastar meia hora. Então, o que que acontece? Meia hora, 5 horas para dar R$ 2.000. Então, não é muito melhor eu fazer um procedimento, tipo assim, eu fazer um tratamento de canal que eu gasto 1 hora e meia? Vocês estão entendendo? Agora, onde que vem a raiz disso? A raiz disso começa em quê? Nas nossas etapas da venda, que é a prospecção, agendamento e a venda em si. Vamos lá. Eu prospectei errado. Eu prospectei um paciente que vai lá no meu consultório só para fazer orçamento, querer mais barato. Tá, o que que eu estou fazendo? Eu estou perdendo tempo com esse paciente. Se eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então, tudo aqui, ó, começa prospecção. Se, se eu prospectei errado e se eu agendei errado, o que que é agendar errado? Qual que é a importância do agendamento? O agendamento tem certas características que vão nos tornar mais produtivos e, consequentemente, mais lucrativos. O que que é isso? Por exemplo, é, o paciente, sabe aquele paciente que não é o responsável financeiro? Ele vai lá, ele fica 40 minutos, 1 hora com você numa avaliação. Na hora de você fechar o orçamento, fala assim: tem que ver com meu marido, tem que ver com meu filho, tem que ver com minha mãe. Ao tempo que a gente perdeu. Então, durante o agendamento, o que que a pessoa tem que saber? A pessoa tem que saber, nós vamos lá no SND, a valorização do tempo da gente. Nós somos, o tempo é corrido, é extremamente valioso e que a gente não repete a avaliação. Então, para a pessoa vir fazer uma avaliação comigo, com vocês, o responsável financeiro tem que estar junto. Por quê? Porque você não vai repetir a avaliação para o responsável financeiro. Você não vai explicar seu plano de tratamento toda vez, outra vez para o responsável. Porque senão, em vez de você gastar 1 hora, você vai gastar 2 horas com aquele paciente. Então, você perdeu tempo, aí perdemos dinheiro. Então, no agendamento, é muito importante, quem for fazer um agendamento, se no caso for uma secretária, e no início é ideal que seja a gente, para a gente treinar esse secretário, a gente tem que. O que que é o agendamento? O agendamento é o seguinte: você vai. Não é venda, você não precisa se preocupar com vender, você não vai vender no agendamento. Só que você tem que preparar o paciente para a venda. O paciente tem que chegar lá, seu consultório preparado. Como que a gente prepara? Além desses detalhes, assim, saber quem que é o responsável financeiro, o paciente saber que você não vai repetir aquela avaliação, que ele está indo ali para você fazer um plano de tratamento, um planejamento para ele, diagnóstico, planejamento para ele tem que saber isso, e que ele vai ter ou fechar ou não fechar. Aí ele vai ter que ter uma das duas respostas. Sim, não, tá, tudo bem. Amor ao próximo, nós vamos passar essa oportunidade para outra pessoa. Então, isso tem que estar bem claro no agendamento. E o que que acontece? As pessoas,
às vezes tem interesse num procedimento. Qual que é a nossa função? Fazer a pessoa querer aquilo. Por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma harmonização facial, quer fazer faceta, quer fazer um clareamento. Ela quer. As pessoas querem as coisas. Olha pra você ver, não tem como, gente. Paciente que tem uma dentadura, dentadura tá sambando ali na boca, ela não vai querer fazer um protocolo. Ela não tem interesse em fazer um protocolo. É interessante para ela, é muito interessante. Só que a gente tem que fazer a pessoa querer, porque quando a pessoa quer, ela arruma dinheiro. É a mesma coisa, o adolescente jovem. Você já pensou? Às vezes a pessoa não é de família, tem condição e tal, mas ela quer comprar um iPhone. Aí ele arruma um serviço, ele faz um bico, junta um dinheiro daqui, um dinheiro dali. Não é assim que funciona? É a mesma coisa o nosso tratamento. Só que é muito melhor para a pessoa. O que nós estamos vendendo é saúde. É muito melhor para a pessoa fazer um tratamento odontológico que comprar um iPhone. Então, como que nós vamos despertando esse querer da pessoa? Fazendo as perguntas certas para a pessoa. Primeiro, você vai perguntar para ela se ela já fez algum tratamento daquele estilo para poder melhorar o problema que ela tem. Você já fez algum tratamento para poder melhorar? Você já experimentou, você já procurou? Aí você vai perguntar se ela acha importante aquilo, tratamento. Você acha importante? Você acha importante? Ela vai falar sim ou não. Você vai perguntar por quê? Ah, porque eu vou mastigar melhor, porque a prótese me incomoda, porque então. Quando ela te falar por quê que ela acha importante, você vai perguntar para ela por que que você não fez até hoje? Aí você vai descobrir o motivo que ela não fez. Por que que você não fez então até hoje? Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho as condições que eu achei não foram boas e tal. Aí você vai falar com ela assim: e se você achar um tratamento, uma condição, um programa que resolva esses problemas todos aí seu? Você faria? Faria. Aí se a pessoa falar que faria, você vai dizer, então, diante do seu interesse nesse procedimento, nesse tratamento, eu vou te dar a oportunidade de conhecer um tratamento que eu tenho aqui, um protocolo, um planejamento, uma campanha, de conhecer, seja lá o que for, de conhecer, eu vou te dar a oportunidade de conhecer o meu tratamento aqui, que eu tenho um tratamento específico para isso. Aí você leva a pessoa lá no seu consultório, você agenda para ela. Por quê? Você já fez a pessoa querer. A Camila Concei fez isso esses dias, não fez, Camila? Conta pra gente sua experiência. O áudio. Oi. Eu peguei essa semana. Eu peguei essa semana mesmo. Eu peguei alguns pacientes lá que estavam inativos, que já tinham passado por avaliação por mim, e não tinham dado início, outros não tinham dado continuidade, às vezes fez um procedimento só. E aí eu peguei e usei o seu roteirinho ali, deixei anotado ali no papel na minha frente, e aí eu mandei uma mensagem para a pessoa falando assim: Oi, fulano, eu precisava falar com você, que hora que eu posso te ligar? Aí a pessoa me falava assim: Ah, eu tô disponível. E geralmente eu ligava eu já mandava depois das 6, que aí era um horário que a pessoa já imaginava que a pessoa estava tranquila. Ótimo, ótimo. Aí a pessoa falou assim: Ah, eu tô tranquila agora, se quiser pode me ligar. Aí eu ligava e falava assim: Eu tô te ligando porque eu selecionei algumas mulheres aqui para eu passar um programa que eu montei para o mês das mulheres, e você é uma das selecionadas que eu separei. E eu queria te fazer algumas perguntinhas para você poder entender melhor, eu entender melhor. Aqui, olha pra você ver. Primeiro gatilho que ela fez. Certíssimo. Você elogiou a pessoa. Você colocou ela entre os melhores. Uhum, Essa pessoa você já começou a despertar nela o quê? Uma gratidão. Ela vai ficar grata. Depois da gratidão, vai vir a reciprocidade. Ela vai querer fazer.
por você o que você fez por ela. Aí querer te retribuir. É a mesma coisa daquela história. Vamos supor, a sua vizinha te leva uma vasilha cheia de soço mineiro, cheia de pão de queijo. Você tem coragem de devolver vasilha? Vasilha? Sem nada lá dentro? A gente fica com vergonha, né? Fica com vergonha. Então você vai querer devolver alguma coisa, que seja um bolo, uma rosca. Por quê? Porque ela fez alguma coisa por você. Aí você vai ter gratidão e querer retribuir para ela. O caminho tá certíssimo. Continua aí. Parabéns, viu? Obrigada. Aí ela, aí eu pegava e falava assim, você já fez, né, as que fizeram, né? Você já fez, né, um tratamento aqui comigo, na harmonização, tudo. Aí ela falou assim, ah, fiz. E o que que você achou daquela vez que você fez? Você gostou, ficou satisfeita? Nossa, gostei muito, ficou satisfeita, tal. Mas por que que você gostou? O que que você achou que isso mudou ou beneficiou na sua vida? E aí eu fui fazendo as perguntas, elas foram respondendo, fui seguindo o roteirinho ali, falei assim, e você acha importante manter isso ou tá bem cuidada? Nossa, eu acho, mas por que que você não deu continuidade? A maioria falou assim, por falta de prioridade, porque aí elas estavam com outras prioridades financeiras e aí não estavam investindo na estética. Aí eu peguei e falei assim, tá. Mas aí, diante disso, diante do seu interesse, da sua vontade, o que que você acha se eu te apresentar um programa que vai te beneficiar e ao mesmo tempo vai caber dentro do seu orçamento e vai ficar bom para você de uma forma que você vai conseguir conciliar com a sua rotina? Aí ela falou assim, não, seria ótimo. Falei, então tá, então eu vou te dar a oportunidade de conhecer esse programa, mas aí eu preciso que você venha aqui, para eu poder te avaliar pessoalmente, ver como é que tá, e aí a gente montar um plano de tratamento e aí eu te apresento. Aí, Aí, ótimo. aí eu peguei e ela falou assim, não, tudo. Aí eu falei isso para ela, faz sentido para você? Ela falou assim, não, faz sim. Falei, então tá, e como estão seus horários amanhã? Aí nisso eu já agendei os horários ali. Hoje, por exemplo, eu vou atender duas pacientes dessas que eu marquei. Ótima. Aqui, ó, só uma dicasinha para melhorar. Quando for assim, você vai deixar a situação na sua mão, lá do SND. Você já vai falar assim, ó, amanhã você já pensa mais ou menos como que é a vida da pessoa. Você fala assim, ó, eu tenho opção tal horário e tal horário. Qual que fica melhor para você? Ah, eu não consigo e tal. Aí você fala assim, próximo desses horários, qual que você consegue que eu vou tentar trocar? Ah, porque eu Entendeu? falei, uma coisa que eu falei para elas é o seguinte, falei, ó, eu tô fazendo isso até porque é a última semana do mês de março, então eu tô selecionando agora para essa semana. Então eu separei alguns horários aqui ainda para essa semana só para fazer esses atendimentos. Isso. Então, mas assim, foi muito bom. Você tá desenvolvendo muito bem. Aí o que que acontece? Você só vai levar no seu consultório pessoas que querem, Uhum, entendeu? Então, assim, você não vendeu nada. O agendamento é isso daí. No agendamento, o que que a gente tem que procurar fazer? Agendamento, então assim, ó, falar para vocês grosseiramente. A gente tem que conduzir a pessoa para ela falar assim: eu quero isso aí, me dá o que você tem. Você joga o uhum, cheiro do bife no agendamento. Por exemplo, você já passou num restaurante, às vezes você nem está pensando em almoçar mas, naquele lugar, mas você sente o cheiro do bife, o cheiro da carne, não dá vontade de entrar? uhum. É isso que a gente faz no agendamento. A gente não vende, a gente não fala de preço, a gente não fala de nada no agendamento. A gente só vê o problema da pessoa, a gente vê o problema, descobre o problema, vê que ela tem interesse em resolver aquele problema e a gente faz ela querer resolver. Como que ela vai querer? Através do nosso produto. Aí a gente É joga o porque, cheiro do bife para porque aí ela. no caso eu perguntei para elas, falei, você tem interesse, né? Faz sentido para você? Você quer dar continuidade? Ela Exatamente. falou, falaram que queria. Falei, então eu vou te convidar para você vir aqui no consultório para te avaliar pessoalmente. Excelente, é exatamente isso. Então, se o agendamento, ele é isso. Não é uma venda. É o quê? É um despertar do querer. Que interesse, a gente não consegue fazer a pessoa ficar interessada. O interesse já está na pessoa.
Ela tem interesse naquilo, mas às vezes ela não tem um querer. E o querer é que move montanhas, porque do querer vem decisão. E Uhum, decidir vale muito mais que acreditar. Quando eu decido crescer, quando eu decido desenvolver, eu vou. E sucesso é uma decisão. E o que que é a venda? Olha para vocês verem o tanto que o negócio é bacana. O que que é vender? Vender é você liderar a pessoa. Você começou a liderar a pessoa lá no agendamento, porque você está liderando ela num processo para atingir o objetivo dela. Vocês entenderam a importância disso? O tanto que é uhum. importante a gente não negligenciar os passos da venda. Por exemplo, você começou lá no SND, se valorizar, não fazer questão, deixar a situação na sua mão, os três pilares. Foi para quê? Para uma prospecção, por quê? O que que você prospectou? Aqueles pacientes que já estavam ali. Você prospectou os seus pacientes. Então, você veio para uma prospecção certa, por quê? Se eles já fizeram a harmonização, são pessoas que têm interesse em fazer. Porque eles têm consciência que a harmonização tem que estar sempre fazendo e eles tiveram um bom resultado. Então, você não errou na prospecção. O seu agendamento foi bom. Agora você vai acertar na venda. E o que, que isso te economizou? Tempo. Porque se você leva uma pessoa totalmente desinteressada, uma pessoa que quer pechinchar, se fosse que na minha terra a gente ia falar isso, que é o mais barato, então você ia perder seu tempo. E a gente perdendo tempo, a gente perde dinheiro. E tudo isso, gente, tem uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, que é a definição de uma meta. Eu tenho lá no consultório, eu tenho assim, metas é, diárias, metas semanais e metas mensais. O que que é isso? Eu pego a minha meta, por exemplo, minha meta mensal é 100 mil. Esses 100 mil eu divido ele em 25 mil por semana e 5 mil por dia de venda. Por quê? Porque senão, brasileiro, todo mundo é procrastinador. A gente procrastina tudo. A gente deixa tudo para a última hora. Senão, deixa eu vender os 100 mil na última semana. Então, eu tendo essa meta fracionada, por exemplo, se eu não vendi 5 mil hoje, amanhã eu fico louca, que eu tenho que vender 10. E o que que acontece, que eu vou contar para vocês? Que eu tenho que ter uma estratégia muito grande, porque eu só tenho um consultório. Então, eu tenho que vender 5 mil e eu tenho que entregar 5 mil. Ô, Ju, eu queria saber depois, se você pudesse passar para a gente também, como que você faz a programação dessas metas? Olha, o que que eu faço? É, minha meta, como eu tenho um consultório só, que é isso que eu tento mostrar na mentoria, tem que ser muito estratégica. Por quê? É, igual eu comecei falando para vocês, adianta eu vender procedimento de R$ 200? Como que eu vou conseguir com um consultório só 100 mil reais vendendo R$ 200? Então, tipo assim, eu prospecto os pacientes para aqueles procedimentos. Por exemplo, prospecto paciente de protocolo, que já me cai aí 16 mil, já me ajuda. Eu vendendo dois, eu já tenho 32, já quase, estou muito próximo da minha meta. Alinhador é 9.600. Então, eu foco nesses procedimentos, porque aí eu consigo atingir isso. E o que que acontece? São procedimentos de pequena hora clínica. Quanto tempo você gasta fazer uma cirurgia de protocolo, Camila? 2 horas. Então, em 2 horas, eu fiz o quê? 8 mil. Vocês entenderam? É muito melhor do que eu fazer um canal, que às vezes eu gasto 2 horas para fazer um canal, aí 2 mil. Então, eu vou focando nisso, em procedimentos assim. É, o alinhador. O alinhador também me ocupa muito pouco hora clínica. Muito pouco, muito pouco. Aí eu vendi, eu já joguei ele no meu caixa de faturamento, que 9.600. Vocês estão entendendo? Não que eu não faça os outros procedimentos, a gente tem os outros procedimentos. É aí que eu estou na luta, porque o que que me irrita é o paciente de fazer uma resininha, uma limpezinha.
esse paciente, eu estou lutando para julgar eles para o meu plano de acompanhamento. Esses pacientes eu não quero que eles tenham, eu quero que eles tenham, bem dizer, nada para poder fazer na boca deles. Eu quero cuidar deles para os dentes não estragarem, dar polimento nas resinas, para elas durarem o máximo de tempo. Por quê? Porque ele não é um paciente lucrativo para mim. Ele é um paciente lucrativo a partir do momento que eu jogo ele num plano de acompanhamento e ele vai ali no meu consultório 3 vezes no ano, gasto com ele ali 1 hora, faço a manutenção dele ali e a gente consegue cobrar um valor maior dele aí. Que, sim, eu ainda estou com isso aí em 1.800, mas eu vou subir isso aí. Eu estou bolando uma maneira de eu tentar passar isso aí por uns 3.000. A hora que eu pegar o jeito certinho, eu vou passar para vocês. O jeito de vender isso daí certinho. Entendeu? Tô pensando assim em algumas outras coisas que eu posso colocar, vou testar e conto para vocês. Esse paciente, Você tá falando no plano de acompanhamento. plano de acompanhamento. E assim, eu tô falando do plano de acompanhamento para aquele paciente que raramente tem um problema. Você entendeu? Aquele É paciente como que se faz fosse uma. é como se fosse um convênio particular, né. Isso. Só que, tipo assim, o que acontece? É aquele paciente que vai no seu consultório fazer uma resina 1 vez no ano. É um paciente que você vai falar assim: não, não posso desfazer, porque a gente não pode desfazer do paciente. Porque às vezes o paciente é excelente. Aí eu tô bolando para ver, tipo assim, manutenção de clareamento para ele, essas coisas assim, entendeu? Tô bolando para eu conseguir, para gerar valor para esse paciente. Porque aí isso favorece muito a vida da gente. Porque o paciente periodontal já é um paciente bom da gente vender plano de acompanhamento para ele. Ainda mais agora com aquele negócio do Alzheimer, né? Vocês viram a doença do Alzheimer do porfiridomonas lá, que está no cérebro? Então, tipo assim, nós vamos nadar de braçada, gente, nesses planos de acompanhamento da periodontia, porque eu vou te contar, paga, por exemplo, eu tô com um plano de acompanhamento periodontia lá que eu tô querendo vender ele por R$ 6.000. Só que o paciente vem no meu consultório 4 vezes no ano. A minha intenção é até dar a escova e a pasta de dente para a pessoa. Entendeu? Que a pessoa, assim, vai ficar todo de 3 meses, você vai lá, eu dou um kitzinho para a pessoa, porque a pessoa não precisa nem de comprar. Pasta de dente e escova. Já mês troca escova e tal. E às vezes, assim, algum mês a gente troca a pasta de dente, precisa de uma pasta de dente com algum componente maior. Então, isso gera um valor muito grande para a pessoa nisso, sabe? Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que ir se programando. Porque senão vira aquele tipo assim, o Davidson chama de preguiça ocupada. O que é preguiça ocupada? Trabalhar muito e ganhar pouco. Entendeu? Porque não adianta, gente, um consultório lotado de 6 da manhã às 10 da noite que não seja lucrativo. E assim, isso aí também vai muito. é, Camila com K, nós começamos a conversar na hora, tipo assim, da formação da equipe. Porque às vezes a gente quer fazer os procedimentos e tem procedimentos que a gente não tem assim habilidade técnica para poder fazer. Aí a gente faz muito bem feito, porque nós somos muito bons, só que a gente acaba gastando muito tempo para fazer aquele procedimento. Aí tá na hora da gente terceirizar aquele procedimento para um profissional que executa com maior agilidade, Isso. Uhum. não é? Assim, eu tinha percebido isso mesmo, sabe, Ju? Até, assim, eu tenho alguns pacientes, assim, que eu até poderia pegar para poder estar fazendo, né? Mas, assim, porque por enquanto que eu estou estudando ainda, é uma maneira que é de, às vezes, ter um outro profissional, né, para estar fazendo para mim, que eu acredito que vai ser mais, acho que mais lucrativo. Uhum. Mais lucrativo e tipo assim, é menos estressante. É, menos estressante. Tem procedimentos que estressam a gente, gente. Uma É, vez teve uma pesquisa, não sei se vocês viram isso, que eles falaram assim que a odontologia é a segunda profissão mais estressante do mundo. A primeira é um soldado em guerra, a segunda é a odontologia. Então, assim, é estressante. E é, enquanto esse profissional tá aí trabalhando para você, você tá prospectando, você tá agendando, sim.
E o que que acontece? Isso aí vai no nosso caminho o quê? Da liderança e da escala. Por quê? A partir do momento que a gente consegue liderar, colocar uma pessoa para trabalhar bem para a gente, aí a gente pode pensar na escala, no crescimento. A gente pode pensar em aumentar, em colocar mais uma cadeira. A partir desse momento que você vai ter uma pessoa para desenvolver as habilidades que você tem, assim, uma certa, vamos falar, lentidão. Porque não é Sim, dificuldade, a gente faz os procedimentos, a É, gente tem competência na maioria dos casos, né? Não é assim, tem casos que não tem é, jeito. Por exemplo, não vou fazer uma ortodontia, um uhum, implante, uma coisa assim. E é é, importante é, a gente ser multidisciplinar. Teve uma pesquisa falando também que o futuro da odontologia, porque a odontologia é de fases, não sei se vocês notam, né? Tem muito moda na odontologia. É, há pouco tempo nós tivemos o boom da harmonização, facetas, e tipo assim, a odontologia era assim, ó, é o geralzão, antigamente, o clínico, aí começaram a surgir as especialidades. Quando começou a surgir as especialidades, começou a fragmentar. A pessoa ia num lugar, fazer o canal, no outro. Eu mesmo fui fragmentada durante anos e anos na endodontia. Hoje, a tendência da odontologia é pular para dois tipos de clínica: a clínica pop e a clínica top. uhum, O que que é isso? É ser multidisciplinar, porque as pessoas estão correndo tanto, estão com tão pouco tempo que elas querem ir num único lugar para resolver todos os problemas. Então, a gente não pode dispensar o paciente porque a gente não faz. isso. Eu, assim, percebi essa necessidade de ter mais tempo Profissionais. físico, né, aqui no meu consultório, porque eu via que, assim, que eles vinham fazer o canal, e eu, às vezes, indicava eles, né, para poder Eu passei restaurar. por isso. E, assim, que muitas vezes eles não gostavam da pessoa que eu indicava, né, eles queriam voltar para mim, né? Aí, o que que é importante, gente? Formação de equipe. E o que que é importante na formação de equipe? É, a gente, a gente sofre demais. Uhum, Deixa eu contar para vocês. uhum, O bom profissional, bom mesmo, que é cara bom de serviço, ele acha que ele tem que ficar com dinheiro. E a gente com despesa. uhum, Tem uns que acham que a gente que tem que pegar 60% e deixar 40% para o consultório. Não é assim. Então, uhum, a gente tem que desenvolver uma mentalidade de formação de equipe. uhum, É isso, Camila Conce, que eu estava te falando que eu vou começar, estou introduzindo lá no consultório. Por quê? Quero pegar um profissional e treinar ele do meu jeito. Do meu jeito. Por quê? Primeiro que eu desenvolvo essa habilidade. Se ele for embora, eu pego o outro e treino. Certo? É igual secretária. A gente tem que saber tudo que ela faz. Porque se de repente ela foi embora, você pega outra e treina. As pessoas têm que saber que a gente não depende dela. Que a gente sabe fazer. Por isso que é importante a gente aprender todas as etapas. Aprender a prospectar, aprender a agendar, aprender a vender. Porque depois você pode começar a formar uma equipe para isso. Mas isso é muito importante. Então, um profissional para trabalhar com a gente ali, primeiro, eles vão no meu consultório por conta da Juliana. Eles vão no consultório de vocês por conta da Camila. Então, um profissional que vai trabalhar com a gente, ele tem que ter a nossa cultura, tem que ter o nosso jeito. Eu tô com uma dificuldade no consultório, gente, que eu vou contar para vocês. Tem um profissional lá, o cara é fenomenal. Ele é fenomenal. O cara, ele é implantodontista, protesista, ele é aquela especialização em implante, pério e prótese. O serviço dele, eu não acho um defeito, ele é extremamente perfeccionista, só que, como diria meu ortodontista, ele tinha que ter um defeito. Esse dia eu falei com ele assim, Marco Túlio, você já pensou em tomar Ritalina? Ele é extremamente acelerado, aquela... E eu não sou assim. Eu sou tranquila, eu sou da paz, eu atendo. Então, assim, os pacientes, às vezes, tem pacientes que assustam com ele. uhum, Apesar dele ser divertido, ele ser alegre, uhum, mas assim, às vezes ele está fazendo um procedimento no paciente, aí o provisório tem que ficar exatamente do jeito que ele quer, copiando a margem. E se não dá, ele fica meio estressado, ele fica apavorado, entendeu? Aí ele uhum, estressa, a gente vê que ele está estressado. uhum. Então, assim, eu estou tentando moldar ele, mas eu vou começar a formar outra pessoa.
do meu jeitinho. Porque ele já veio para mim assim, então é mais difícil de eu colocar. É, Entenderam? Então, assim, é, não é fácil formar equipe, não é fácil liderar, mas é a única maneira que a gente tem de crescer e outra coisa, se libertar. O que é isso. liberdade? Por exemplo, eu poder viajar e continuar funcionando, continuar Ô, rendendo. Ju, ô, Ju, e quando você contrata esses dentistas, você pega sempre da sua região aí, ou você pega alguém um pouquinho de fora também? O que acontece? Aqui é muito pequeno, cidade muito Uhum. pequena e tem dentista demais. Os dentistas que trabalham comigo são todos de fora. Essa menina, eu tenho uma ortodontista, ela é daqui, mas ela não mora aqui. Gente, só um minutinho. Ela é ortodontista, ela é daqui, mas ela não mora aqui. Então ela trabalha só comigo. Essa outra menina que até vou fazer a entrevista com ela sábado, ela é de Pitangui, ela quer voltar para Pitangui, mas ela mora em Belo Horizonte. Mas a condição vai ser ela trabalhar só comigo, entendeu? Porque senão eu vou gerar uma concorrência para mim mesmo. É porque eu tenho, por exemplo, uma colega minha que eu acho excepcional os tratamentos de canal que ela faz. Ela é endodontista. Só que ela não é da minha cidade, ela é de uma cidade vizinha aqui. Não é longe também. Mas aí, tipo, para eu combinar com ela, para ela vir, às vezes, fazer os meus tratamentos para mim, eu teria que pagar também o deslocamento dela, né? Isso. É, assim, você tem que combinar com ela, ver assim, porque às vezes o valor que você está pagando já é um valor que compensa para ela, viu? Uhum. Você tem que dar uma pesquisada, tipo assim, no mercado onde que ela trabalha. Ela tem consultório, Tem consultório? Porque o que que né? acontece? Principalmente assim, o que que qual que é uma cidade um pouco maior do que a sua e próxima? Ribeirão. Ribeirão? Porque o que que eu já notei? Quanto maior a cidade, geralmente a concorrência é muito grande, as pessoas não sabem gerir o negócio, as pessoas têm dificuldade, geralmente as pessoas ganham pouco, ganham menos. Ótimos profissionais ganhando pouco. Então eles sentem o quê? Uma oportunidade em ir trabalhar com a gente. Entendeu? Uhum. Aí, na hora de você contratar essa pessoa, gente, vocês têm que vender. Tudo é venda. Você tem que vender o quê? Um plano de carreira, uma possibilidade dela estar crescendo ali com vocês. Entendeu? Você tem que mostrar para ela que você quer crescer, que você quer expandir, e nisso ela vai crescer, ela vai ganhar mais. Então, assim, é bom você pesquisar, tipo assim, como que é em Ribeirão Preto? Ah, quanto que o pessoal cobra de um canal em Ribeirão Preto? Porque às vezes o que eles estão cobrando lá, você consegue, com tudo que a gente está estudando, porque o que que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando para quê? Para vender, para ter uma valorização grande, consequentemente, nós vamos o quê? Nós vamos cobrar mais caro. Por quê? Porque a nossa entrega é maior. Ao tanto de coisa que a gente está fazendo, ao tanto de investimento que a gente faz. Então, a nossa entrega é grande, então o valor é muito grande. Então, a gente vai conseguir cobrar mais caro. Então, esse profissional, ele vai conseguir ganhar com a gente bem. Vocês entenderam? Ou se não, até dentro da cidade de vocês, né? Com certeza, são cidades maiores. Vocês têm clínicas aí, não tem? Muitas clínicas. Essas clínicas, com certeza, tem muito dentista ganhando quase nada nessas clínicas, dentistas bons, sabe? Outra coisa também que é interessante, assim, Franca tem faculdade de odontologia? Aí deve ter os cursos de especialização, Divinópolis tem, né, Camila? Tem sim. Então, o que que é? É, Uhum. pega, às vezes, um professor que vocês conhecem, um professor de endo, manda mensagem, vai lá, conversa, falando, tô precisando de um endodontista, qual que é o melhor aluno que você teve aí? Entendeu? Aí essas Uhum. pessoas, aí você coloca ela dentro do seu consultório, você vai começar, vai dando ela a oportunidade dela melhorar cada dia mais, e você vai formando ela. Então, isso aí é busca de talento. Nós Uhum. temos que estar com isso em mente.
Igual, por exemplo, esse cara que eu tô contando, até uma amiga minha, que é minha colega aí do Felipe lá no DOC, ele até tô trabalhando com eles, que eles são um laboratório digital em Sete Lagoas. Esse rapaz que eu tô contando pra vocês, o hiperativo lá, que eu falei que ele botou uma Ritalina, primeiro serviço que eu mandei pra lá, ele me mandou mensagem, Ju do céu, onde você achou esse homem? Que serviço perfeito, que preparo, que maravilha, que não sei o quê. Como que você achou ele? Que eu não consigo achar aqui. Pensar como que eu achei? É, eu trabalhava para um colega meu, eu vi o Instagram da clínica do colega meu postando os trabalhos dele. Eu liguei para ele, chamei para ele, comecei a trabalhar. Ele parou de trabalhar com meu colega lá. Aí, gente, não é maldade isso não. Você roubou ele. É busca de talento. Aí, o que que Mas é isso aconteceu? mesmo. Aí, porque lá no meu colega pagava ele muito pouco. Ele tinha um salário fixo lá, tipo assim, ele deveria estar ganhando lá, assim, uns por dia lá, ele deveria estar ganhando uns R$ 300, mais ou menos, e ele trabalhava pau reado, sabe? Então, aqui comigo, eu pago ele por procedimento, então ele ganha muito melhor do que lá. Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisas, assim, onde que estão os talentos? Esses implantodontistas você paga por procedimento, não é por diária. Procedimento. Pago, igual, por exemplo, ele é meu implantodontista. Quanto que eu pago ele? Eu pago ele com o implante dele. Por implante, eu pago ele R$ 650. Eu tô ganhando pouco na clínica que eu tô atendendo, então. Você tá ganhando quanto? Que eu atendo Aqui, numa. Eu deixa eu só te atendo. falar. Na. Eu obriguei a Camila com K a sair de uma clínica que eu atendi. Falaram, você Então, saiu, Camila? eu tô É, desse jeito. então, eu tô assim, é nos finalmente, sabe? Eu até Camila, assim, você tá no hoje finalmente já tem uns 3 meses só pra já, sair de lá. e eu assim, assim, eles fizeram assim, acho que eles notaram que eu tava querendo sair, aí eles aumentaram. Não, Camila, você sai de lá. E assim, só que assim, eu quero sair, né? Só que eu tinha Isso. assim, alguns tratamentos ainda, como eles trabalham muito com lente, então, tipo assim, eu tinha alguns pacientes ainda que eu não podia sair, sabe? Sem assim, ter Você já tinha finalizado. combinado já tudo Eu já tinha certinho, né? combinado. Então, assim, igual hoje que eu ia para lá, aí eles já mandaram mensagem para mim que desmarcando, sabe? Então, assim, o fluxo já tá assim, Diminuindo. bem diminuído. E o Bem seu menor. consultório, o fluxo está aumentando, Tá sim, esse mês, né, assim, foi bom esse mês, né, a gente né? tem, assim, alguns dias ainda, né, e, assim, hoje mês que eu vou buscar mais. Aí, tá vendo? Não, É, continua, gente. Não para, continua. Mas vamos lá, Camila, me conta aí como tá lá na clínica. Eu atendo numa clínica que é uma clínica de franquia, que é a Max Sorriso, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Aí, e ela, tipo assim, eu tô lá com eles, foi praticamente quase o meu primeiro emprego lá com eles, porque eu tô com eles desde quando eles abriram a primeira clínica aqui em Franca. Então eu conheço os donos, tudo, então assim, a gente acabou pegando uma amizade. E aí eu atendo para eles desde quando eles abriram, faz mais de 10 anos. E aí, ao longo do período, eu fui me especializando, tudo. Teve épocas que eu saía, ficava 1 ano, 2 anos sem trabalhar lá, mas depois eles me chamavam de volta e eu ia. Só que aí sempre ia reajustando os valores, né? Só que ele tem um padrão lá, ele paga a diária. Então, hoje em dia, lá, eu tô atendendo só implante, mas só cirurgia. Então, eu vou lá só para fazer a parte de cirurgia de implante. Ele tem outro dentista que faz a prótese. Então, aí ele me paga R$ 600 o dia. Não, pode sair de lá também. Pode sair de lá, pode sair de lá. Pode sair de lá também. Pode sair de lá também. Aí, e outra coisa que eu tô pensando aqui, E olha pra você ver. assim, eu fazendo 3 protocolos por dia, eu fazendo Tá implante louco? sanitário, tô ganhando R$ 600, 650 um dia. Não, cada protocolo eu pago meu implantodontista, a parte cirúrgica, eu pago ele 3.000 com o material dele, com os implantes dele, e Não, a mas eu não parte, gasto nada. mas R$ 600 é É pouco. muito pouco, né? E o custo dele também não é caro aí, não, desses implantes, não. O que que acontece? Outra coisa, olha pra você ver, se você está trabalhando nesse lugar, tem vários outros bons profissionais igual a você lá.
Vai observando isso também, porque é gente para você levar para trabalhar com você, que estão lá ganhando R$ 600. Não, e eu sou a dentista lá que sou a dentista mais bem paga da clínica, porque os outros Tem recebem cer- menos tem ainda. certeza. Mas você está entendendo que chega, vai observando o pessoal de lá, os trabalhos, os que fazem, igual você, Camila, lá onde você atende, vai observando o pessoal que trabalha lá, os que são bons. Aí o que que é? Você oferecer uma oportunidade um pouco melhor para eles, só que para você é Uhum. ótimo. Para você pagar é bom, você receber É, é péssimo. eu, assim, eu tô tendo, acho que eu tô tendo uma dificuldade para selecionar, sabe? Assim, acho que eu sou muito perfeccionista. Aí até, assim, eu fico com medo de, às vezes, chamar e, assim, não dar certo. Mas eu Ou, também sou perfeccionista. uhum, Eu tenho esse problema, sabe? uhum, É, me incomoda as coisas. é, Inclusive, eu tenho uma mania assim chata de conferir serviço, uhum, sabe? Eu confiro. Mas isso é chato, mas o paciente me valoriza muito mais. uhum, Porque, ó, pra você ver, ele vai lá no meu consultório e faz o tratamento do Marco Túlio. A última consulta é comigo, porque eu confiro o uhum, tratamento do Marco Túlio. Então, a pessoa confia em mim de uma uhum, maneira que vocês não acreditam. Aí eu é, consigo vender muito mais facilmente o tratamento de outra pessoa, por conta dessa confiança que eu gero, uhum, porque eu faço isso. Mas, Camila, é o seguinte, a gente é perfeccionista mesmo, mas isso aí você vai orientando o dentista que, olha, uhum, vamos fazer dessa maneira, que fica melhor. Eu gosto, quem manda no consultório da gente é a gente. Ó, eu gosto que faça assim, ó. uhum, Faz desse jeito, faz daquele, entendeu? Aí vai o quê? O uhum. consultório tornar o quê? Um centro de treinamento. Porque a É, gente vai treinar todo mundo, gente. Eu vou treinar secretária, a gente vai treinar recepcionista, a gente vai treinar dentista, depois a gente vai treinar vendedor, vai treinar tudo. Entendeu? No final das uhum, contas, a gente vira treinador. uhum, né? Só que para a gente treinar, a gente tem que saber fazer. E essa parte técnica a gente já sabe fazer. Uhum. Então é mais fácil da gente treinar. Então é isso daí. Vai. Certinho, meninas? Certinho. Uhum. Muito bom estar com vocês. Foi ótima Foi reunião. ótimo. Rendeu Sim. muito, 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 Uhum. muito mesmo. Tá? Abração, viu? Abraço. Tchau. Um beijo, obrigada, bom Beijo. Beijo. dia.